Olá pessoal, vamos fazer aqui a apresentação de alguns pontos sobre esse artigo. Vocês aí fizeram o fichamento dele. A ideia do fichamento é realizar a leitura, anotar alguns pontos que vocês acham importantes. Isso é válido para qualquer tipo de trabalho. Então, vocês vão escrever um projeto, ou um TCC, ou uma tese, ou uma dissertação, vocês têm sempre que ler artigos, livros e realizar fichamento, e com essas ideias, esses pontos importantes, vocês podem utilizar ou não na pesquisa, no trabalho de vocês, tá? Então é uma atividade fundamental na parte de pesquisa, sempre fazer esses fichamentos. Então, no caso aqui, a importância da experimentação e da contextualização no ensino de ciências e no ensino de química. Então, muito do que vai ser exposto aqui é importante tanto na parte de ensino de química no geral, né, curso superior ou não, e também especificamente para o ensino de ciências, que dependendo da escola, do ano que vocês vão trabalhar, vocês não vão ter a disciplina de química, mas uma parte da disciplina vai trabalhar química dentro da disciplina de ciências. Logo aqui no começo, os autores Lauana de Souza Barbosa e Diego Arantes Teixeira Pires, eles expõem que até hoje é pouco utilizado, principalmente em escolas públicas, o que é a experimentação. Mas por que a experimentação é tão pouco utilizada nas escolas públicas? Aí, pessoal, entra uma questão muitas vezes da disponibilidade de tempo que o professor tem para preparar as aulas de laboratório. Eu falo isso porque um tempo eu trabalhei na ETESP em São Paulo, que é uma escola ligada ao Centro Paula Souza. A escola tinha laboratório, os alunos eram excelentes. 1/3 dos nossos alunos lá entravam em universidades públicas. No final do ano eles prestavam vestibular e 1/3 dos alunos entravam em universidades públicas. Mas a carga horária, eu tinha 2 aulas por turma, eram 15 turmas e muito conteúdo para trabalhar. Então, quando a gente se preocupa muito com conteúdo, que era o objetivo da escola, né? Os alunos tinham que passar no vestibular, tinha toda uma pressão, a gente acaba pecando um pouco para esse lado de preparar laboratório. Tanto é que logo em seguida eu entrei num curso técnico, também ligado ao Centro Paula Souza, e lá, como era mais direcionado para a parte prática, a gente acabava tendo mais tempo, mais horas disponíveis para preparar o laboratório. Aí vem uma crítica, né? As escolas muitas vezes se preocupam apenas com a questão do conteúdo, e a parte de laboratório, como nós vamos discutir nesse artigo, é fundamental para a gente compreender realmente o que é a química, o que é a ciência. Quando a gente se preocupa só em conteúdo, a gente entra na questão da aprendizagem mecânica, né? Então, o aluno aprende alguma coisa, aprende de forma mecânica, você sempre aprende alguma coisa, mas não é a aprendizagem o máximo que a gente pode obter. Então, para que tenha essa aprendizagem significativa, como discutido aqui nesse artigo, nós precisamos trabalhar as aulas de laboratório e trabalhar de acordo com o método, né? Os autores aqui, eles indicam esse método demonstrativo e investigativo, que nós vamos discutir mais à frente. Mas a parte fundamental se você está numa escola muito conteudista, se você não tem a carga horária disponível, vou levar os alunos para o laboratório, não vou cumprir todo o conteúdo, vem o coordenador e vai me cobrar. Então, muitas vezes, pessoal, a gente tem que se adaptar à escola. Quando a gente não se adapta à escola, a gente sai, procura uma outra escola, uma outra instituição. Foi o que aconteceu comigo. Era uma excelente escola para trabalhar, mas eu queria trabalhar
a parte de laboratório. Foi aí que eu tive a oportunidade de sair do curso de ensino médio e ir para o ensino técnico, né? Tinha curso de química lá numa outra ETEC que eu trabalhei, mas eu tive essa oportunidade. Agora, nem sempre você tem essa oportunidade. Teve períodos também que eu tinha 55 aulas por semana. Eu trabalhava no Centro Paula Souza, na rede estadual, e trabalhava no cursinho. Então, quando você está trabalhando em 3 escolas, você não tem muito tempo mesmo para estar desenvolvendo essa parte de laboratório. Então, isso é um ponto importante. Vocês precisam ter o conteúdo químico para trabalhar essas aulas de laboratório e saber também como trabalhar essas aulas no laboratório. Então, uma parte disso nós vamos discutir aqui nesse artigo. Então, vocês precisam ter o conteúdo de química para trabalhar essa parte experimental, saber trabalhar com o experimento em sala de aula e precisa também ter essa disponibilidade de tempo para estar realizando um bom trabalho, um bom planejamento. Então, isso daí é o que mais peca nas escolas públicas, pelo menos a minha experiência que eu tive de vários anos trabalhando no estado, trabalhando no Centro Paula Souza também, é a questão que às vezes você não tem realmente o tempo disponível para estar desenvolvendo uma boa aula no laboratório. E aí entra toda aquela questão política, qual que é a função da escola politicamente falando, né? Então, às vezes, aqui no estado de São Paulo é muito complicado o ensino público, porque tem toda uma questão política. Não vamos entrar em detalhes, criticar fulano, beltrano, não é essa a ideia, mas nós temos que ver que a política para a educação aqui no estado de São Paulo é muito diferente do que ocorre em outros estados. A questão salarial, o estado de São Paulo, eu acho que é o estado onde o salário é mais baixo, e aí você tem que se virar nos 30, pegar muitas escolas, muitas aulas, e aí cai a sua qualidade. Entre outras coisas, a questão investimento, tá? Mas também não adianta, como esse exemplo que eu falei dessa escola que eu trabalhei, que era excelente escola, tinha laboratório equipado de química, reagente, tudo, porém era uma escola que direcionava muito para o conteúdo e a gente acabava não desenvolvendo um bom trabalho, entre outras coisas, né? São vários fatores que eu não vou entrar aqui para a gente não perder mais tempo do que eu já perdi nessa introdução, beleza? E aqui os autores comentam desse método demonstrativo investigativo que me chamou a atenção, porque eu conhecia o método investigativo, eu conhecia o método demonstrativo, agora demonstrativo investigativo foi a primeira vez que eu tive contato aqui nesse artigo. Depois, mais para frente, na leitura do artigo, eu consegui entender e é interessante mesmo a proposta aqui. Então houve toda uma discussão aí quando a prática experimental começou a ser, vamos dizer assim, reforçada na educação. Ela tinha essa questão de demonstrar para comprovar a teoria. Então, às vezes o professor vai lá, apresenta um experimento demonstrativo para comprovar uma coisa que ele já tinha discutido. Aí gera algumas questões, né? Que o experimento, nessa questão de investigativo, o que vale é a criação do conhecimento por parte dos alunos. Quando você aplica um conhecimento só para demonstrar alguma coisa, você está perdendo muito a capacidade de trabalho da parte experimental. Ele não é apenas demonstrativo. Eu não estou apenas demonstrando a teoria, ainda tem outro porém que a gente observa. Muitas vezes a teoria trabalha com questões, com aspectos muito específicos, condições bem controladas. Quando você faz o experimento no laboratório, nem sempre dá o resultado esperado,
porque a gente pode não ter controle de todas as variáveis. E aí muitas vezes o que eu vi muito na graduação, não sei se vocês tiveram contato com isso já, a questão da pandemia atrapalhou muito, mas muitos alunos aqui do Instituto da licenciatura comentou isso já, uma pesquisa que eu fiz, que às vezes eles faziam o experimento não dava o que tinha que dar. Você faz o experimento, não tem o controle de todas as variáveis, o experimento dava o resultado inesperado, né? O que acontecia? O aluno estudava como que deveria ser o resultado e apresentado o resultado no relatório como deveria acontecer, não como aconteceu realmente. Então isso é algo que a gente tem que tomar cuidado. Quando a gente supervaloriza o conteúdo teórico, às vezes a gente tem um resultado que é importante, o resultado não deu o que deveria dar, a gente poderia explorar o porquê que esse resultado não deu, entre aspas, certo. Pode ter sido falha no experimento? Pode, mas pode ter sido uma variável que nós não consideramos. Pode, de qualquer forma, é uma fonte para aprendizagem. E muitas vezes essa fonte de aprendizagem é descartada, porque o aluno pensa, tem que dar tal resultado, não deu? Então eu vou apresentar no relatório o que deveria ter dado. Por que isso acontece? É erro do aluno também, mas pode ser uma falha aí do professor que supervaloriza a questão teórica, então fala, o resultado tem que dar isso. Pessoal, no laboratório nem sempre a gente consegue o resultado que, entre aspas, deveria acontecer. São muitas variáveis, pode ocorrer falha no experimento, pode, mas realmente pode ocorrer um resultado inesperado e não ter erro nenhum no experimento, alguma variável que a gente não considerou. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Fez o experimento, o relatório tem que constar o que deu no experimento. Era para ficar azul, ficou verde, então tem que dizer que ficou verde. Por que ficou verde? Aí nós vamos discutir isso no relatório. Então esse é o ponto fundamental. Muitas vezes a gente se preocupa com o resultado que deveria dar. E o professor também tem essa visão. Então o que o aluno faz? O aluno ele pode simplesmente falar, tinha que dar azul, ficou verde. Eu vou dizer que deu azul para não ter dor de cabeça. A aprendizagem aí, eu acho que a aprendizagem se perde quando isso ocorre. Aqui uma observação que eu fiz em cima desses destaques. Algumas competências podem ser aprendidas apenas pela observação. Não é que nós temos que descartar os experimentos demonstrativos. Algo pode ser aprendido, sim. Mas muito do que aprendemos exige mais do que apenas a observação. Nem tudo que nós temos que aprender do conteúdo química pode ser aprendido apenas pela observação de um experimento. Então, às vezes, você tem que quebrar um pouco a cabeça. É aí que entra a questão do método investigativo ou demonstrativo investigativo, como abordado no artigo, que nós vamos discutir mais à frente. A experimentação não investigativa tem seu valor limitado. A questão da apenas demonstrar o experimento para comprovar a teoria, como nós já apresentamos antes. Alguns artigos aí discutem que ainda hoje é comum falar que o experimento está lá para comprovar o conteúdo já trabalhado. Então isso é uma realidade. Eu não sei se vocês já tiveram contato com essa realidade aqui no Instituto. Talvez antes do Instituto vocês tivessem essa realidade também. E aqui nesse destaque algo que é fundamental, que eu escuto já há muito tempo, né? Que o principal em qualquer atividade, pessoal, é o papel do professor. Nós, seres humanos, somos capazes de aprender muito com diversas situações e nós temos a capacidade de articular em cima de muito que é observado na natureza, e inclusive na natureza, na pesquisa humana, né? Pedagogia, didática. Então, o papel do professor é
e sempre vai ser fundamental no ensino. Muito foi há uns 20, 30 anos atrás, quando falava-se do ensino mediado por computador e tudo mais. O pessoal fala, o professor vai perder a sua função. Balela, pessoal, seja com computador, seja com software que simula alguma coisa educacional, o professor sempre vai ter a questão importante no ensino. Então, aqui a questão das atividades experimentais abre um leque de possibilidades muito grande para o professor trabalhar, principalmente se ele trabalhar através do método investigativo. Então, esse é um dos pontos fundamentais aqui desse artigo também. Outra coisa que é importante destacar é que você não precisa ter um laboratório extremamente equipado, você não precisa ter os equipamentos mais caros para fazer uma aula de laboratório, tá ok? Para você trabalhar um conteúdo de química, principalmente no ensino fundamental. Lógico, às vezes você precisa de um equipamento mais específico, você está trabalhando com análise química quantitativa instrumental, você precisa de um equipamento caro, um espectrofotômetro, você precisa de um condutivímetro, um pHmetro, enfim. Mas aí a gente está falando de algo muito específico para um curso superior, para um curso técnico em química. O que a gente está abordando principalmente aqui é para o ensino fundamental. Para o ensino fundamental, você não precisa ter um laboratório top para trabalhar, você não precisa ter os equipamentos tops, vocês só precisam ter aí, entra aquela questão que eu comentei do tempo, da disponibilidade. Vocês têm que verificar o que está disponível para vocês e como criar algo para trabalhar o conteúdo que você deseja trabalhar com seus alunos. Então, um ponto fundamental que eu falo o professor ele tem que ter tempo para poder trabalhar. Se o professor está preocupado com 50 aulas por semana, a qualidade da aula vai diminuir. Por que o professor tem 50 aulas por semana? Ele precisa pagar aluguel, precisa pagar os carnês. Então ele tem que pegar muita aula. Então esse é o ponto fundamental. Quer educação? Tem que ter investimento. E aqui um destaque que nós vamos trabalhar mais para frente, né? Essa referência, esse AXT 1991, ele trabalha com a busca de materiais alternativos para a construção de experimentação. Nós vamos buscar esse artigo mais para frente, tá? Eu acredito que esse artigo aqui deva ser importante para a gente mais para frente. E aqui o trecho que sintetiza tudo que eu já tenho comentado no decorrer desse vídeo, né? Já a questão da falta de tempo disponível para as aulas de ciências e a grande quantidade de conteúdo curricular, juntamente com a elevada carga horária dos professores das escolas públicas, infelizmente pouco pode ser feito pelos docentes, já que o problema não está na sua esfera de alcance. Nesse sentido, o que pode ser feito é lutar pela contratação de mais professores qualificados. Então isso daí é um ponto fundamental. Educação não é gasto, educação é investimento. Investimento para toda a sociedade. Não é investimento para os professores que vão ter mais salários, é investimento para a sociedade. A gente tem que se preocupar em formar uma sociedade com conhecimento, né? Não só conhecimento técnico, mas o conhecimento humano. Tudo isso é válido. E para isso precisa de investimento. Outra coisa, investimento não quer dizer gasto. Investimento quer dizer saber investir, né? É muito comum em políticas públicas, gastamos tantos milhões, né? Aí vai ver o que gastou, né? Às vezes equipamentos que foram superfaturados, né? Então isso daí tem que ser, não é a quantidade de gasto, é o quanto você tem que gastar e saber gastar. Tudo isso é importante, tá, pessoal? Aqui novamente a questão que a boa educação custa caro, né? Então alguns trechos aqui estão relacionados com o que eu já comentei
que novamente a questão de que a falta de laboratório não deve ser uma justificativa do professor para não realizar atividades experimentais voltadas para o ensino. Você pode buscar experimentos com baixo custo. Um experimento com baixo custo, um experimento alternativo bem articulado, bem discutido em sala de aula, é muito mais rico do que um experimento mecânico realizado no laboratório top. Esse é um ponto fundamental também que nós vamos discutir. Mas o que são essas atividades demonstrativas investigativas? É uma atividade demonstrativa, por quê? Porque o aluno não vai estar pondo a mão na massa. Então, por questão de ser experimento de baixo custo, o professor não vai disponibilizar material para todos os alunos estarem executando o experimento. Então, ele próprio pode estar executando o experimento e os alunos apenas observando. Essa é a explicação desse trecho demonstrativo. Ponto. Por que investigativo? Porque não adianta apenas demonstrar o experimento. Tem que ter uma articulação, um desenvolvimento de conteúdo. Então o professor ele apresenta uma questão, depois ele apresenta o experimento, e aí os alunos vão construindo conhecimento a partir do que eles observaram, relacionando com a questão que foi feita antes. Por exemplo, um exemplo bem simples que nós vamos trabalhar aqui. O professor está trabalhando a questão de estados físicos da matéria, e o professor já discutiu que no estado sólido as partículas estão mais compactadas. Pensem, se as partículas estão mais compactadas, então o estado sólido é para ser mais denso do que o estado líquido, certo ou errado? Se o estado sólido é mais compacto, então quando você coloca um sólido na própria substância no estado líquido, a tendência é que o sólido afunde. Ele é mais denso, ele é mais compactado, então ele vai afundar no próprio líquido. Aí o professor pode fazer esse experimento em sala de aula. Leva um copo d'água, leva um cubo de gelo, que é água congelada, água no estado sólido, e mergulha nesse copo contendo água. O que vai acontecer? O gelo vai afundar, comprovando a teoria de que o sólido é mais compacto, ou o gelo vai flutuar, pondo em xeque essa questão de que o sólido é mais compacto? O gelo vai flutuar, vocês já devem ter observado isso. Como explicar isso? Tá, ok? Então vocês podem, a partir dessa questão, a partir de uma pergunta como: uma substância no estado sólido é mais denso do que essa substância no estado líquido? Aí apresenta essa pergunta, faz uma discussão e apresenta o experimento. E a partir do que os alunos observarem, vocês vão discutir, se aprofundar no conteúdo e gerar conhecimento a partir disso. Ficou claro que vem esse método demonstrativo investigativo, pessoal? Se não ficou, entre em contato, mandem mensagem pelo Moodle ou WhatsApp, que isso daí é importante. É um método interessante para se trabalhar com experimentos de baixo custo. E aí vem uma questão que, quando você pegar um artigo, um livro, dependendo do artigo, do livro que você pega, algumas afirmações você pode achar estranho, né? Então, nesse caso aqui, eu acho estranho essa afirmação, pois a reflexão só foi possível após a experimentação. Então, eu acredito que ambas, experimentação e reflexão, são fundamentais nas atividades demonstrativas investigativas. Aqui eu entendi que a reflexão é mais importante do que a prática em si. Não concordo com os autores, né? Não sei se eu entendi errado também, tá? Mas é a minha opinião. Outra coisa que eu também achei estranho na forma da escrita do artigo, e eu não sou especialista em escrever, né? Língua portuguesa é um ponto
crítico para mim, né? Eu tenho muita dificuldade, mas eu acho estranho quando os autores falam fulano e beltrano vão dizer isso. Não sei se é o termo correto, né? Eu acho estranho esse termo. Acho que ficaria melhor fulano e beltrano afirmaram que, né? Porque eles já afirmaram isso. O artigo, o livro já foi publicado. Então a afirmação está no passado. Então eu acho que o termo vão dizer fica estranho. Então quando vocês escreverem algum artigo, algum projeto de pesquisa, tomem cuidado com a forma que está escrito, tá? Isso é fundamental. Esse aspecto dogmático da química também é comum da gente ver, dependendo de como o professor trabalha, né? Então na química tudo tem um porquê. Então é estranho quando o professor fala é assim porque sim, é assim, pronto e acabou. Então torna a química muito dogmática. Então a gente tem que evitar isso. Tudo tem um porquê. Talvez a gente não tenha as ferramentas para entender aquele porquê naquele momento, mas temos que deixar um pouquinho de lado esse lado dogmático da química. Então a contextualização, você trabalhar os conteúdos que precisa trabalhar com algo que se relaciona com a vida do aluno é importante. Caso contrário, a química fica muito afastada do aluno e ele acaba perdendo a conexão com o conteúdo que está sendo desenvolvido. Então, quando possível, o conhecimento tem que ter alguma relação com algum conhecimento pré-existente do aluno. Algum conhecimento pré-existente, alguma coisa que ele já conhece, né? Você criar o conhecimento do zero é muito difícil, né? Eu diria que é até impossível. Então, sempre que possível, o conhecimento tem que estar relacionado com algo que o aluno já conhece. Temos que partir disso. Novamente enfatizando que a experimentação tem que ser contextualizada, algo com que o aluno possa se identificar de alguma forma. E não pode ter essa divisão teórica-prática. A prática experimental pode gerar o conhecimento, tá? Assim como o estudo teórico. Então, é uma coisa só. O conhecimento químico é desenvolvido tanto pela teoria como a prática, as duas interlaçadas. Aí aqui os autores dão um outro exemplo, né, de como trabalhar esse método demonstrativo investigativo. Aí vem a questão, é possível acionar uma calculadora sem utilizar uma pilha comercial? Você lança essa pergunta para os alunos. Depois o aluno observa o professor fazendo um experimento de ligar uma calculadora utilizando uma bateria, uma pilha feita de batata, né? Então a batata, placa de zinco, placa de cobre, faz o experimento e deixa os alunos quebrarem a cabeça em cima do que eles observaram. E a partir da discussão é que o professor depois pode direcionar, construir junto com os alunos a questão da produção da corrente elétrica devido a reações de oxidação e redução nos eletrodos, que são as placas de zinco e cobre. Então essa é um outro exemplo desse método demonstrativo investigativo. Aí vem também aquela questão da ciência, tecnologia, sociedade e ambiente, que o professor pode depois abordar esse conteúdo e discutir o que deve ser feito com as pilhas quando descartadas. Então isso tem relação direta com o meio ambiente. Isso é um aspecto interessante a ser tratado também. E aqui eu também não sei se eu entendi errado o que os autores escreveram. Aqui eles estão propondo um outro experimento demonstrativo investigativo a partir daquele experimento que a gente vê de balas Mentos com Coca-Cola. Mas aqui eles afirmam que se trata de um fenômeno físico e não químico, como acontece com antiácido e água. Eu não sei, eu acho que ele está se referindo à reação do Mentos com a Coca-Cola. E nesse caso, eu entendo, não sei se essa afirmação aqui está correta também, porque eu entendo que a água com gás, que é o que está presente no refrigerante, o gás está lá dissolvido na forma de ácido carbônico.
Então acredito que a bala de mentos deve acelerar aí a produção de CO2, né? A quebra do ácido carbônico produzindo CO2. Então, se for isso que eu estou pensando, é um processo químico. Agora eu não sei se eu entendi errado aqui a afirmação dos autores, mas o que é que vocês acham aí? O que é que os autores estavam se referindo? E aí é um método, é um processo químico ou físico? Eu imagino que seja químico, porque a água gaseificada tem ácido carbônico e depois o ácido carbônico se transforma em CO2. Isso é um processo químico. Não sei se eu entendi errado aqui a observação dos autores. Se eu entendi errado, vocês entenderam certo aí, por favor, me esclareçam aí a afirmação. Aqui os autores discutem um artigo também de Ferreira 2008, né? Excelente professor, excelente pessoa. O Luiz Henrique Ferreira foi meu orientador. Mas aqui eles estão apresentando um procedimento aqui para uma experimentação demonstrativa investigativa, mas aqui eles lançam a pergunta, certo? Aqui outra coisa, o pH da água com gás é diferente do pH da água sem gás? Sempre que vocês lançarem uma pergunta dessa no método investigativo, o aluno tem que compreender os termos utilizados na pergunta, tá? Então, essa questão só é válida se os alunos já souberem o que é pH. Okay? Aí depois eles falam que em seguida os alunos poderão analisar os aspectos macroscópicos a partir da diferença de pH das duas bebidas, com auxílio tanto de um pHmetro. Aqui eu acho que está fugindo um pouco do experimento demonstrativo. Isso daqui tem mais a ver com o experimento investigativo já, que os alunos estão pondo a mão na massa, né? Aqui está dizendo que os alunos vão analisar através do pHmetro, papel tonassol ou até mesmo extrato de repolho roxo. Então, embora a afirmação aqui, se eu entendi certo, eles estão apresentando um outro exemplo de abordagem demonstrativa investigativa, mas aqui ela está com aspecto investigativo apenas, não demonstrativo, porque o demonstrativo investigativo, como apresentado aqui no artigo, o professor faz o experimento, os alunos observam e a investigação ocorre na discussão do que foi observado pelos alunos. Então eu imagino que o que eles estão discutindo nesse momento seja apenas uma abordagem investigativa, não demonstrativa investigativa. E aí finalizando aqui os meus pontos principais, né, a minha leitura, o meu fichamento, que diversos experimentos podem ser realizados através desse método demonstrativo investigativo, principalmente experimentos de baixo custo, sem recursos, né, sem laboratório muito equipado, sem reagentes muito específicos, e também que eles podem ter uma relação com o conteúdo de ciência, tecnologia, sociedade e meio ambiente, né? Nós devemos sempre nos preocupar com os resíduos produzidos, né? O tratamento que nós devemos realizar com os resíduos produzidos em laboratório. E mesmo que o experimento seja de baixo custo, né, como observado aqui, a forma com que ele vai ser trabalhado pode gerar muito conhecimento para os alunos, né? Então é uma ferramenta aí muito importante para trabalhar com os alunos. Mais para frente, então, vamos trabalhar aí com algumas referências encontradas aqui. Nós podemos continuar com essa discussão mais para frente. Então o vídeo encerra aqui. Desculpa se eu me estendi muito no vídeo, tá, pessoal? Mas é isso. E finalizem o fichamento. Até o momento que eu comecei a gravar esse vídeo, poucos tinham feito o fichamento, tá, pessoal? O prazo é até o dia 8, eu vou estender por mais uma semana, mas não deixem
as atividades para a segunda semana. Tentem fechar as atividades que eu proponho na primeira semana, né? E mais para frente nós vamos discutir, eu vou fazer uma videoaula em cima dos pontos que vocês levantaram no fichamento, né? Então a ideia seria, na verdade, primeiro discutir o fichamento de vocês e depois eu apresentar essa minha videoaula. Mas como poucos alunos tinham respondido lá, tinham realizado o fichamento, aí eu inverti. Mas é interessante vocês tentarem fazer aí as atividades pelo menos na primeira semana, tá? Eu deixo uma segunda semana aí para vocês realizarem, mas evitem realizar tudo na segunda semana, senão a discussão fica muito pobre, tá? É legal vocês lerem o artigo e depois ver o vídeo. Inclusive eu vou deixar essa indicação lá no Moodle, tá, pessoal? Então qualquer dúvida, entre em contato via Moodle, via WhatsApp e até mais. Bom estudo!